Abrir as nossas Bíblias, irmãos, para meditar numa palavra de Deus. Nós vamos continuar esta noite com aquele assunto que nós já há algum tempo estamos falando sobre frutificação. Sexta-feira nós falamos aqui sobre conhecer o caráter cristão. E aí mostramos nas palavras de Jesus a diferença de quem produz uva, quem produz espinhos, não é? Quem produz figo, quem produz abrolhos. Mostramos que a diferença está no caráter cristão, na frutificação. Hoje vamos falar sobre um aspecto do fruto, a mansidão, conhecendo a mansidão. É um aspecto do fruto do Espírito. Glória a Deus. E neste Salmo 37, o verso 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Meus amados, na Bíblia há vários símbolos que falam de mansidão. Já expliquei para os irmãos que a linguagem bíblica, ela é figurada muitas vezes e vem através de analogias, de símbolos, de tipos. E nós temos na Bíblia uma ave que simboliza a mansidão, que é a pomba. Temos dois animais, temos o cordeiro e temos a ovelha. Essa ave e esses animais, onde você lê sobre ele, normalmente estão simbolizando a mansidão. Por exemplo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus lá no batismo em forma de uma pomba. A pomba é símbolo de pureza, a pomba é símbolo de mansidão. Não foi um falcão que desceu sobre Jesus, nem uma águia, foi uma pomba, porque a pomba simboliza mansidão, pureza e assim por diante. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus é apresentado por João Batista, lá mesmo nas margens do Jordão, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não foi um bode, não foi um carneiro, foi um cordeiro. Eis o cordeiro, porque o cordeiro na Bíblia sempre aparece simbolizando mansidão. Quando Jesus fala a respeito dos seus seguidores, ele disse: eu sou o bom pastor. E ele vai dizer lá adiante: as minhas ovelhas me seguem. Então ele compara os seus seguidores a ovelhas. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos muito a aprender, não é? Temos a aprender com Jesus. Isaías 53:7, quando Isaías está profetizando a respeito de Jesus, ele diz lá: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador. Então o profeta está se referindo à mansidão de Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a ovelha é um animal pacífico, um animal manso, que dá-nos a entender tanto a ovelha como o cordeiro, que nessa simbologia está exatamente sendo ensinado a mansidão. Todo crente cheio do Espírito, que deixa produzir o fruto do Espírito, ele apresenta esse aspecto da mansidão. Glória a Deus. Não é? Ele é como o cordeiro, ele é como a ovelha. E essa noite, o propósito desta mensagem é que saiamos daqui com esta vontade, com esse desejo de produzir esse aspecto do fruto do Espírito Santo, mansidão. Glória a Deus. Como ovelhas, glória a Deus. Então vamos aprender a identificar a mansidão na Bíblia. Gálatas 5:22, onde o apóstolo fala do fruto, vai aparecer lá exatamente a palavra mansidão. Digam comigo: mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. Digam: amor, que mais? Gozo, que mais? Paz, que mais? Longanimidade, que mais? benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a mansidão aparece aí nos aspectos do fruto. Eu disse aqui no culto de sexta-feira que
o arco-íris é formado de 7 cores diferentes, né? A luz também tem 7 aspectos de cores, mas é uma só luz. O arco-íris é só um arco-íris. Assim é o fruto do Espírito, é um só fruto com 7 aspectos diferentes. Então a mansidão é um aspecto do fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, então você tem mansidão. E nós temos ensinado aqui que para ter o fruto, temos que deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Glória a Deus. Há 3 ideias principais da mansidão como fruto do Espírito que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o fruto tem a ver com submissão à vontade de Deus. Por que, pastor, eu me preocupar em produzir esse aspecto do fruto, mansidão? Porque a mansidão está ligada à submissão à vontade de Deus. Quem tem mansidão tem submissão. E quem é submisso se submete à vontade do Senhor Deus. Glória a Deus. Em São Mateus 11, 29, quando Jesus fala aquelas palavras bem conhecidas: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que ele disse eu sou. Ele não disse eu tenho. Ele disse eu sou manso e humilde, porque Jesus está falando exatamente de algo que ele é. Glória, uma coisa é você ter, outra coisa é ser. Glória seja dado o nome de Jesus. Nós, como seus seguidores, nós recebemos e passamos a ter, a produzir, não é, esse aspecto do fruto. Mas Jesus, e só Jesus podia dizer, eu sou manso e humilde de coração. E ele disse, aprendei de quem? Aprendei de mim. Então nós estamos aqui para aprender com Jesus. Glória a Deus, manso e humilde. Então quem tem esse aspecto do fruto se submete à vontade de Deus. Jesus nos deu esse exemplo, né? Naquele momento mais difícil da sua vida, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, orando, chorando ao Pai, não é? Vendo a agonia que ele haveria de passar, a vergonha do Calvário. Ele chegou a orar 3 vezes. E eu fico pensando a angústia, não é? São Lucas, que era médico, ele chega a descrever aqueles momentos de Jesus, não é? Uma estresse profunda, ao ponto dele soar grandes gotas de sangue. E na oração ele expressa a sua submissão à vontade do Pai. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Volta a orar, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas na 3ª vez ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem produz esse aspecto do fruto do Espírito, a mansidão, glória a Deus, aprende a se submeter à vontade de Deus. Diga amém por isto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas há uma segunda ideia predominante com respeito a ter, a necessidade de ter ou de produzir esse aspecto do fruto. É disposição para aprender. Quem tem esse aspecto do fruto do Espírito, mansidão, ele tem disposição para aprender. Veja o que a Bíblia diz em São Tiago, capítulo 1, versículo 21. Glória a Deus. Olha o que diz. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, aquilo que está na alta, né? A malícia, a maldade, rejeitai e recebei com mansidão, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Glória a Deus. O que é que São Tiago está falando para nós, através do Espírito Santo, que quando nós, não é, recebemos com mansidão a palavra, essa palavra produz salvação em nós. Glória a Deus. E é preciso receber com mansidão a palavra. Glória a Deus. Até para receber a palavra, nós precisamos de mansidão. Eu já vi crente que, por não produzir esse fruto, esse aspecto do fruto,
Na hora que a palavra chega, a palavra vem para ajudar. Mas eles, por não terem esse aspecto do fruto, a mansidão, às vezes se aborrecem. Você já viu crente sair do culto e ir embora da igreja, né? Por causa de uma palavra, porque falta esse aspecto do fruto. Porque São Tiago disse, recebei com mansidão a palavra. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso ter essa disposição para aprender, para receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se você não tem esse aspecto do fruto, você tem dificuldade em aprender, em receber a palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e é uma necessidade que nós temos de receber a palavra com mansidão. Glória a Deus. Se você tem dificuldade em receber a palavra, se você tem dificuldade em aprender a palavra, se você tem dificuldade em lidar com a palavra, peça a Deus para produzir esse aspecto do fruto. Senhor, me dá mansidão, para que eu possa receber a tua palavra. Porque a palavra mansidão, nós vamos estudar daqui a pouco, ela é além daquilo que você pensa. Mansidão tem a ver com humildade. A palavra original grega é praotes, ou prautes, que quer dizer mansidão, humildade, delicadeza, glória a Deus. E tudo isso a gente precisa para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Se você não tem esse aspecto do fruto, vai ter dificuldade. Outra coisa, outra ideia que nos faz sentir a necessidade desse aspecto do fruto é que quando nós temos mansidão, nós aprendemos a considerar o nosso irmão. Glória a Deus, considerar o nosso irmão, a mansidão, não no sentido que você pensa em não ser bravo, não, mas mansidão no sentido de ternura, de humildade, de brandura. Louvado seja o nome do Senhor. Quando temos esse aspecto do fruto, nós consideramos mais os nossos irmãos. Diga amém por isso. Então há uma necessidade, glória a Deus. A mansidão, meus irmãos, é o oposto de rispidez. Tem irmãozinhos que são uma bênção, não é? São uma bênção. Não diga que ele não é crente, não, que ele briga. Mas são tão ríspidos, não é? O que é rispidez, pastor? Rispidez, meus amados irmãos, é espírito violento. Não é? Rispidez é arrogância. Glória a Deus. Quem tem esse aspecto do fruto, glória a Deus, é o oposto. A mansidão se opõe, é diferente totalmente. Quem produz esse fruto, você vê que ele tem aquele aspecto brando, glória a Deus, ele não é ríspido, ele não tem aquele espírito de violência, não, glória a Deus, porque ele produz a mansidão. Louvado seja Deus. Eu lembro-me de uma história, não vou dizer o nome nem o lugar, mas eu conheço o nome de pessoa, de lugar. Tinha um irmão, ele estava crente, não é? Era de uma família muito violenta, ele já aceitou Jesus no meio de um período de vingança, já tinha perdido alguns membros da família, e ele aceitou Jesus. Mas, irmãos, era um homem de um espírito tão violento, precisava ser trabalhado nele, esse aspecto do fruto do espírito, a mansidão. Um dia ele estava sentado assim em casa, no alpendre da casa da fazenda, e ele viu o rapaz que trabalhava lá no curral, o vaqueiro, né, tirando leite, coisa do sertão, né, tirando leite das vacas. E ele viu e desejou provar daquele leite, acho que no cuscuz, alguma coisa que ele estava comendo ali. E ele lá de onde ele estava sentado, ele gritou: fulano, traz aí um pouco desse leite que eu quero comer aí. Eu não sei se o rapaz não ouviu, ou se ouviu e fez que não ouviu, mas o rapaz continuou lá trabalhando. E aí ele deu um segundo grito: fulano, traga o leite aí que eu já lhe pedi uma vez, já é a segunda. E o rapaz continuou lá, trabalhando. Aí ele disse: a terceira vez, fulano. Aí já deu um grito que estremeceu tudo. Eu estou lhe pedindo leite. E o rapaz continuou trabalhando. Ele pegou um fueiro de carro de boi. Fueiro de carro de boi é mais ou menos assim, um pau assim, dessa grossura assim, desse tamanho. Ele pegou assim e foi lá onde estava o camarada. Crente, viu, irmão? Crente todo.
Coitado, estava lá de joelho, lá tirando leite lá na vaca. Ele chegou, levantou o pau assim, mediu a cabeça dele assim, 2 bandas assim. Quando ele levantou o pau para matar, ele ia matar. Uma pancada daquela ia matar o rapaz. Aí ele parou, arriou assim o pau e disse: fulano, dê graças a Deus que eu sou crente. Olha, irmão. Eu ia abrir sua cabeça agora em 2 bandas. Mas a sua felicidade é que eu sou crente. Dobra o joelho aqui nos meus pés e diga 3 vezes: benção, 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 benção. Há pessoas que são uma bênção, irmãos. Mas precisam aprender a produzir esse aspecto do fruto do Espírito. Mansidão. Pergunta quem está perto de você: tu precisa de mansidão? Glória a Jesus. Vocês precisam aqui? Nós precisamos. Parece que tem mais alguém que precisa, não é, irmão? Pensei que era só eu. Moisés era um homem manso, irmãos. Agora eu vou mostrar a vocês o outro lado da mansidão. Né? Moisés era manso, mas ao mesmo tempo estava sempre pronto a agir de acordo com a necessidade. Não confundam também mansidão com moleza. Não confundam também mansidão com covardia. Mansidão é mansidão. Mansidão é um aspecto do fruto. Mas mesmo tendo mansidão, você precisa estar pronto e agir na hora que precisa agir. Glória a Deus. É importante compreender isso, não é? A palavra prautes, que dá origem à mansidão, à humildade, à delicadeza, à brandura, tem mais a ver com a mente, com o coração. Está ligada a um aspecto do fruto do Espírito, então é glorioso. Mas não confundam, não é? Com falta de ação. Veja os Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha aí, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Veja que não quer dizer que não vamos agir quando preciso. Tem que agir. Agora, agir com o espírito de mansidão. Glória a Deus. O que é ser espiritual, irmão? Paulo diz aí: vós que sois espirituais. E tem pessoas que também acham que ser espiritual é deixar as coisas de qualquer jeito. Não. Ser espiritual é uma pessoa dominada, controlada, guiada, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é guiado, orientado pelo Espírito Santo, ele lhe guia, ele lhe orienta como você deve agir. Veja 1 Timóteo 6 e 11, o homem de Deus, ele precisa desse aspecto do fruto, mansidão. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue o quê? A justiça, o que mais? A piedade, o que mais? A fé, o que mais? O amor, o que mais? A paciência e a mansidão. Paulo está aconselhando o seu filho, Timóteo. Olha, Timóteo, segue a justiça, segue as coisas certas, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a paciência, mas siga também a mansidão. Seja um homem também com esse aspecto do fruto, tenha mansidão. Glória a Deus. Então Paulo está orientando, não é, seu filho a produzir mansidão. Mas no versículo 12, Paulo continua falando e ele diz assim: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Então, o fato de você produzir o fruto da mansidão, ou o aspecto do fruto do Espírito, não quer dizer que você também não vai militar, você não vai lutar, não é? Você tem que agir. Glória a Deus. Paulo disse: olha, Timóteo, segue a mansidão, mas também milita, luta a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Amém, meus irmãos? A mansidão e a firmeza, elas andam juntos. Mansidão
e firmeza andam juntos. Os franceses diziam um ditado interessante. Dizia que é para a gente ter mão de ferro e luva de veludo. Mão de ferro e luvas de veludo. Glória a Deus. Significa que você tem que agir seguro, mas sempre com mansidão. Glória a Deus. É aí que está a diferença de quem produz esse aspecto do fruto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 2:7, ele mostra a sua atitude em relação à igreja de Tessalônica. Ele diz que ele tratava com brandura. Fomos brandos entre vós. Brandura é a mesma palavra prautes. Brando, tratou com brandura. Glória. Antes somos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Paulo disse, olha, eu criei vocês como a ama. Que é a ama? Aquela que cuida das crianças, não é? Aquela que está ali cuidando, como uma mãe, não é? Cuidando. Então, Paulo tem momentos que ele mostra a brandura do seu ministério. Mas lá aos Coríntios, quando não quiseram aceitar, desafiaram a sua autoridade ministerial. Veja lá, Coríntios 4:21. Paulo já entra duro. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Como é que vocês querem? Querem com vara ou querem com amor? Aleluia. Isso significa dizer que ter, ou produzir esse aspecto do fruto não vai nos isentar de agir na hora certa. Glória a Deus. Então precisamos agir. Agir com amor, agir com espírito de mansidão, mas agir, fazer aquilo que é necessário. Amém, meus irmãos? Isto é importante para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Combina firmeza com mansidão. É o ponto forte aí de Paulo. Ele mostra que nós precisamos ser firmes, mas agir com amor. Glória a Deus. Xenófonte, que era um grande historiador, ele dizia que prautes, para ele, essa palavra que dá origem à mansidão, é compreensão fraternal. Ele dizia, para mim essa palavra significa compreensão fraternal. O que é compreensão fraternal? É compreender os irmãos, compreenderem uns aos outros. Isso é muito importante em nosso meio, irmãos. Igreja não só vive de glória a Deus e aleluia. Nós precisamos compreender uns aos outros, entender uns aos outros, suportar uns aos outros. E para que isso aconteça, é necessário que tenhamos mansidão de espírito. Diga glória a Deus por isto. Platão, ele dizia que prautes para ele era delicadeza e cortesia. Olha que coisa linda, Um crente com delicadeza e cortesia. É delicado, Tem cortesia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse aspecto do fruto nos dá delicadeza, nos dá cortesia na forma de tratar uns aos outros. Glória a Deus. Dizia Platão que é como um cavalo de raça amansado, o homem que tem mansidão. Como um cavalo de raça amansado. Porque o cavalo de raça ele quer partir, mas se ele é amansado, ele tem disciplina, ele entende voz de comando. Glória, assim é um crente que produz mansidão. Glória a Deus. Às vezes ele tem força, ele tem vontade de agir, mas ele tem uma voz de comando que ele disciplina. Algo que fala e diz, pare por aí. Não vá adiante não precisa agir assim não. Tenha calma, seja manso, seja brando. E assim ele vai vencendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Sócrates dizia que fazer comparação entre o ato de repreender duramente e repreender com mansidão é exatamente o que dá a entender essa palavra na língua grega. Como é que eles chamavam prautes? Era para diferenciar quem repreende com aspereza e quem repreende com mansidão. Há pessoas que repreendem com tanta aspereza, com tanta violência, que você não sabe se ele está querendo transformar aquela pessoa, converter aquela pessoa, mudar aquela pessoa, ou se está querendo espancar. Não, não é assim. Quando se produz esse aspecto do fruto do Espírito, mesmo repreendendo, você ainda repreende com mansidão, repreende com amor. E a pessoa tem que entender que você está repreendendo para que ele melhore, para que ele mude a sua vida. Eu já disse aos irmãos aqui uma vez que ninguém queira levar uma pizza das que eu levava de meu pai.
As pizzas de meu pai eram a coisa mais interessante. Hoje eu fico pensando, se não fosse aquelas benditas lapadas, como seria. Mas meu pai dava na gente, não era fácil também, era 15 filhos, né? 15 meninos. E aí ele tinha que admoestar todos. E aí, na hora de corrigir, muitas vezes ele mandava fazer a fila. Eita Jesus! Irmão, tinha deles que dava tanto glória a Jesus. Quando ele mandava, façam fila. Pegava a palmatória ou o cinturão. Mas o interessante dele é que ele não dava na gente com violência. Ele dava com amor. Ele dava com brandura. Sabe como é que ele dava? Dando um estudo bíblico. Glória a Jesus. Um dia eu contei isso numa igreja e um irmão depois disse, pastor, por isso que o senhor quando está ensinando é assim também, né? Ele dizia assim, recite João 3,16. Isso com o cinturão na mão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele dava a primeira lapada. Continue. Que deu seu filho unigênito, ele outra lapada. Aí o camarada, não, continue. Irmão, quando terminava o estudo, já tinha gente que estava falando língua estranha. Mas eu aprendi que corrigir com amor, irmãos, faz a diferença. Faz a diferença. Quando você corrige com rispidez, quando você corrige, né, maltratando, quando você corrige humilhando, quando você corrige, né, com aquele espírito de arrogância, não resolve nada, porque a pessoa se irrita também, né, e não aceita a correção. Mas quando você corrige com amor e a pessoa entende que é para o seu bem, então ambos ganham e o nome de Jesus é glorificado. Na verdade, Prautos ou mansidão é um ponto de equilíbrio, não é? Um ponto de equilíbrio. Você não pode deixar de corrigir, tem que corrigir, mas corrigir com mansidão, corrigir com amor. Glória a Deus. A mansidão é uma característica indispensável para todo crente, irmãos. Nada está na Bíblia por acaso. Quando o Espírito Santo inspirou Paulo para falar sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. É porque precisava esta palavra. Precisava esse aspecto do fruto. Ajuda muito na vida a mansidão. Glória a Deus. Ajuda você a viver em sociedade. Ajuda você a viver em igreja. Ajuda você a viver em família. Ajuda ou não ajuda? Tem muitas famílias que estão desfeitas. E aqui agora eu quero chamar a responsabilidade para o momento, especialmente nesse período de pandemia, né? Nós passamos aquele período de isolamento, irmão. Vocês precisam saber precisam ver quantos casais que se separaram por falta de mansidão. Faltou esse aspecto do fruto e muita gente, e não foi só naquele período do isolamento, não foi só naquele período que estavam todos, ainda hoje há muitos lares que estão se desmanchando. Tem igrejas que estão se desmanchando. E quando a gente vai atrás, faltou esse aspecto do fruto. Mansidão, mansidão. Glória a Deus. Brandura, ternura, compreensão. Irmãos, é o que mais nós necessitamos nos dias de hoje. Glória a Deus. Deus é um Deus manso. A Bíblia diz no Salmo 7:11 que Deus é um Deus manso. Glória a Deus. Isso não quer dizer que Deus não se ira. Salmo 7:11 diz que Deus se ira todo dia. Glória a Deus. Deus é juiz justo. Um Deus que se ira quantas vezes por semana? Todos os dias. Agora, com o que é que Deus se ira? Com o mal. Imagine vocês, Deus olhando do céu e vendo tanta maldade como a que está acontecendo aqui embaixo. Como Deus se ira com o mal, Deus se ira com o pecado, Deus se ira com os homens sem querer fazer a sua vontade. Mas veja bem, a ira de Deus não impede de nos amar. Amém? A ira de Deus não nos impede de nos tratar bem. Ele se ira. Glória a Deus. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai mostrar para nós exatamente que nós devemos fazer assim. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Quer dizer que você não vai ter alguma ira, alguma raiva. Não é? Não, somos seres humanos. A adrenalina sobe. Não é? Às vezes dá um pico de pressão e você age, né, na adrenalina, pode se irar. Mas não peque. Controle isso aí. E quem é que controla, pastor? Quando o homem se ira e ele se controla e não peca, não faz o mal. É esse aspecto do fruto do Espírito. É a mansidão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você se ira, se você não tivesse esse aspecto do fruto, você ia matar, você ia fazer o mal, mas aí esse aspecto daquele freio, você para e diz, eu sou crente em Jesus. E não se ponha o sol sobre a vossa ira, ainda que aconteça alguma coisa durante o dia, mas à noite, busque se reconciliar, busque, não é, conversar, dialogar, para que aquele mal não permaneça, não se enraize no coração e você perca a sua paz, que é algo tão maravilhoso. Deus é o nosso grande exemplo de mansidão, meus amados irmãos. Glória a Deus. E Jesus, ele nos deu exemplo na sua vida ministerial. Por exemplo, lá em São João capítulo 2, a gente encontra Jesus entrando no templo. Imagine, o templo, lugar de adoração, o templo, um lugar de culto, não é? E Jesus chega no templo e os saduceus, que eram responsáveis pelo templo na época, autorizaram que fosse feita uma feira no pátio do templo e já tinham invadido até o templo, vendendo rolinha, vendendo pombos, vendendo bois, não é? Por quê? Porque aqueles animais eram os animais do sacrifício. Havia uma hipocrisia naqueles dias, porque a lei dizia que quem pecasse tinha que pegar o animal e levar para o sacerdote apresentar pelos seus pecados. Mas os saduceus abriram o espaço para que os animais fossem vendidos no templo, de forma que quem tinha condição era só chegar ali e pagar tanto por aquele animal e já entregar, e ninguém sabia que ele estava pagando pelos seus pecados. Então, meus amados irmãos, Jesus, quando entrou no templo e viu pombos, rolinhas, não é? Ovelhas, cordeiros, tudo ali, aquele monte de animais, a Bíblia diz que Jesus expulsou, não é? Expulsou aquela gente do templo. Glória a Deus. Se alguém visse Jesus com aquele chicote, aquele azorrague na mão, hein? Mas Jesus estava fazendo aquilo por zelo da casa do Senhor. O zelo da tua casa me devora, diz o Salmo. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós podemos agir, não é? Temos que agir, glória a Deus, para que não deixemos, glória a Deus, que a casa de Deus passe a ser um lugar de desordem. Porque tem pessoas que confundem também, não, aqui eu estou na casa de Deus, eu faço o que eu quero. Não, se é casa de Deus tem que ter ordem. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aqui é um lugar de adoração, é um lugar de culto. Por isso Jesus expulsou aqueles cambistas do templo. Mas o mesmo Jesus que expulsou aqueles cambistas do templo, saindo do templo, foi para o monte. E quando ele estava no monte, chega lá os fariseus com a mulher que tinha sido pega em adultério. O que é que Jesus disse para eles? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atira a pedra. E foi saindo um por um. Quando Jesus levantou, estava só ele e a mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Se foram, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus perdoou, glória daquele mesmo Jesus, né, que agiu lá no templo, estava agora demonstrando que era um homem manso, perdoador, um homem que tinha amor no seu coração. Quem está entendendo, diga glória ao Senhor. Louvado seja. Então, é uma marca essencial para o crente, irmãos, a mansidão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos que andavam com Jesus, teve um momento que tiveram que aprender com ele. Especialmente em Lucas, capítulo 9, que Jesus ia para Jerusalém e precisava passar por uma aldeia de samaritanos. E os discípulos foram na frente preparar o caminho. Quando chegaram lá, os samaritanos eram aqui, não.
Pode dizer ao Jesus de vocês que por aqui ele não passa, não. Mande ele arrodear, por onde ele quiser, mas aqui no nosso território ele não entra. E João e Tiago voltaram indignados com esse negócio. Está lá. Né? Voltando, porém, repreendeu-os. Jesus, quando eles estavam indignados, no 54, eles chegaram a dizer assim: Senhor, tu não queres que nós façamos aquela oração, né? Que desça fogo do céu e consuma eles, como Elias fez? Né? Quer que a gente peça fogo do céu, Senhor, e consuma tudo? Glória a Deus. Né? Eu lembro que eu, quando evangelizava, naquela época a gente podia fazer culto assim pelas ruas, eu estava dirigindo um culto lá num bairro de Palmeira dos Índios, um bairro chamado São Francisco. E o diabo usou lá um moço e começou a dizer palavras desagradáveis e até ameaçar de atirar na gente. E tinha um irmão novo convertido, acho que estava com um mês de crente. E ele morava nessa rua lá que nós estávamos fazendo o culto. Irmão, ele desapareceu, a gente orando ali, cantando, com aquele cuidado, e aquele moço lá esbravejando. E ele foi em casa, e daqui a pouco, irmão, ele chegou com uma faca desse tamanho. Aí me futucou assim por trás e disse: pastor, eu só quero que o senhor me dê 1 minuto aí, que eu quero acertar esse camarada. Eu disse: meu irmão, guarda esse negócio aí, pelo amor de Deus. Aqui não se resolve desse jeito não, meu filho. Aqui é na oração. Vá orar, guarda esse negócio lá. Mas ele queria resolver, era esse tipo aí, Tiago e João, antes de ser queimado, né? Ele já queria resolver na violência. Glória a Deus. Jesus, quando viu os discípulos, né, querendo dar lugar à violência, Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Olha Jesus ensinando aos discípulos: vocês precisam do espírito de mansidão. Precisam produzir este fruto maravilhoso, glória a Deus. 2 Coríntios 3:8, quando Paulo fala dessa nova dispensação que nós estamos, ele diz que nós estamos na dispensação do Espírito Santo, aleluia. Aquela dispensação velha da lei, olho por olho e dente por dente, já passou, agora é a dispensação da graça. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aleluia, agora é no Espírito Santo, glória a Deus. Diga para alguém ouvir e diga assim para essa pessoa, diga: agora não é mais na lei, olho por olho, dente por dente. Diga: agora é pelo Espírito. Diga: quem resolve agora é o Espírito. Quem transforma agora é o Espírito. Quem regenera agora é o Espírito. Quem muda a vida agora é o Espírito. Se não for o Espírito Santo que faça a obra, nós não vamos conseguir fazer nada. Pessoas que não produzem esse aspecto do fruto do Espírito, a mansidão, eles querem que a gente muitas vezes haja como se fosse no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Agora é pelo Espírito. E a glória é maior. Estou dizendo que a glória é maior. Jesus ensinou, capítulo 13 de João, sobre o espírito de mansidão. Jesus está com os discípulos e chama um por um na ceia. Glória a Deus, veste, né? Se envolve lá numa toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha que lição de humildade, de mansidão, de brandura, de ternura. Eu sou encantado com Jesus. A pessoa de Jesus me impressiona. Que homem tão fino, tão brando, tão manso, que nos ensina tanto, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Pense Jesus, o Rei dos Reis, o dono do céu e da terra, aleluia, nosso eterno e querido Salvador, sentado num banco e com a bacia dizendo: venham para cá um por um que eu quero lavar os pés de vocês. Até que chegou a vez de Pedro. Pedro, deixa-me lavar teus pés. Não, Senhor, longe de mim. E que tu venha lavar os meus pés. Pedro,
Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí disse o irmão, Pedro disse, então me dê um banho, Senhor. Era Jesus ensinando o espírito de mansidão. Glória seja dado o nome do Senhor. Se Jesus, o nosso mestre, nos ensinou isto, irmãos, nós não podemos agir diferente. Aleluia. Naquela oração de Mateus 26, 39, aleluia, ele se submete à vontade do Pai. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei com quem aprenderam esses crentes modernos, dessa teologia moderna, que diz que bota Deus no canto da parede e ele tem que fazer, e ele tem que agir. Eles é quem determinam, eles é quem mandam, mas aqui na minha Bíblia não ensina assim. Aqui nesta Bíblia, quem manda é o Senhor, quem ordena é o Senhor, quem determina é o Senhor. Nós temos que ser servo e é Ele quem manda em nós. Não é como eu quero, é como Ele quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Muitas vezes você espera que Ele vai agir de um jeito, Ele age de outro, mas no final dá tudo certo. Eu lembrei-me agora, os discípulos estavam com Jesus no monte, e resolveram passar para outra banda. E foram, certo eles de que Jesus ia logo em seguida. Entraram num barco para atravessar o lago. Está lá em João 6, 21, 22, por ali. Deixaram um barquinho ancorado. Talvez você nunca entendeu isso. Por que é que aqueles discípulos deixaram outros barcos ali ancorados? Um barco ancorado. Pegaram um barco e deixaram o barco ancorado. É porque eles achavam que se eles fossem atravessar o lago, como eles iam, depois Jesus vinha, pegava aquele barquinho e ia acompanhá-los na travessia do mar. Mas Ele não faz na hora que eu quero, nem do jeito que eu quero. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Discípulos foram atravessar o mar, no meio do mar levantou-se uma grande tempestade. Que dê Jesus para socorrer. Porque às vezes Jesus permite a tempestade para provar nossa fé. Para nos ensinar a esperar. Para nos ensinar a ter paciência. A aguardar o agir dele. E os discípulos clamando e lutando e lutando. Passou a primeira vigília da noite e nada de Jesus chegar. Passou a segunda vigília da noite e nada de Jesus chegar. A terceira vigília da noite e nada de Jesus chegar. Na quarta vigília da noite, numa hora que ninguém entra no mar, numa hora que a tempestade está altíssima, quem entrou não sai, quem está fora não entra. Parecia que tudo estava perdido. De repente eles olham, lá vem alguém andando por cima das ondas do mar. Dê glória a Ele nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Você está esperando que Ele venha no barco e Ele está vindo diferente. Ele está vindo por cima das ondas para te mostrar que Ele é Deus, que Ele é quem manda. Ele foi quem criou o mar, Ele foi quem te criou. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Foi de um jeito que um dos discípulos gritaram e disse, é um fantasma. Na Bíblia corrigida está escrito assim, é um fantasma. Mas é questão de tradução. Eu pesquisei isso aí. E a palavra que os discípulos usaram, eles gritaram como se fosse o Deus do mar, ou a deusa do mar. Havia superstições na Galileia, como há também aqui entre nós. Como é o nome da deusa do mar aqui entre nós? Iemanjá, o que mais? Sereia, não é? É tanta superstição que tem por aí. Glória a Deus. Quando Jesus vinha por cima das ondas, o nome traduzido lá para o judaico é Lili. Na Bíblia judaica diz que eles gritaram, é Lili, porque Lili era o nome da deusa do mar, naquela região da Galileia. Jesus andando por cima das águas, eles estão desesperados que gritaram, é Lili. Aí Jesus, não é Lili não, sou eu, não tem mais. Oh, aleluia. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado aí, diga, não temas,
Jesus está vindo ao seu encontro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não está escrito aqui na mensagem, essa chegou direto do alto. Não tem mais, é Jesus. E Ele está vindo ao teu encontro esta noite. Levante a mão para o céu e dê pelo menos 3 ou 4 glória para Ele esta noite. Eu não sei quem está aqui enfrentando uma grande tempestade, pensando que o barquinho vai naufragar, e essa noite o Espírito Santo manda lhe dizer: não vai naufragar, porque Jesus já está vindo por sobre as ondas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o nome desse Jesus que vive e que reina para todos sempre. Jesus nos ensina a ter um espírito de mansidão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando ele está sendo preso, olha o espírito de mansidão. Os soldados chegam armados, varapaus, archotes, lanças, como se fora prender um bandido. Jesus calmo, sereno, aleluia. Soldado invade para pregá-lo, para prendê-lo. Judas dá o sinal, beija, aquele beijo traidor. Oh, glória a Deus. Pedro não aguenta, lança a mão da espada, decepa a orelha de Malco. Jesus pega a orelha no chão, eu imagino que ele limpa, põe no lugar. Ele é o maior cirurgião que eu já conheci. Faz um milagre. Pedro, mete a tua espada na bainha. Se eu quisesse, Pedro, está lá em São Mateus 27, 50, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Oh, aleluia. Eu fiz a conta, legião na cultura judaica é 6.000 soldados. A Bíblia diz no Antigo Testamento que um anjo só matou 185.000 assírios. Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria mais de 12. 12 vezes 6 dá 72.000 anjos. Você que é bom em matemática, faça a conta aí. 72.000 vezes 185.000, acabava com todo o estado de Alagoas. Aleluia! Mas ele tinha um espírito de mansidão. Pedro, mete a tua espada na bainha. Para isto eu vim a este mundo. Oh, aleluia, glória seja dada o nome de Jesus. São Mateus 27, 14. Jesus está sendo julgado. Os sacerdotes, os anciãos estão lhe acusando, glória a Deus, caluniando, dizendo que ele blasfemou, glória a Deus. E a Bíblia diz, 27, 14. E nenhuma palavra lhe respondeu. Eles lhe acusavam, eles tentavam blasfemar contra ele, queriam já que fosse dada a sentença. E o presidente, fala Jesus, diz alguma coisa. E ele, calado. Só consegue isso quem tem espírito de mansidão. Diga para alguém ouvir, diga bem alto, diga, quer ter vitória? Permaneça calado. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando esta noite, quer ter vitória, quer ter vitória, quer ter vitória, permaneça calado. Oh, aleluia. Ainda na cruz, já tinha sido crucificado desde as 9 horas da manhã, quando levantaram a cruz, meio-dia, 3 horas de flagelo, de tortura, quando levantaram a cruz. Ele olhou para os que estavam ali à sua frente e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, 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 oh, aleluia.
Levante a mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, faz-me produzir o fruto do Espírito, da mansidão. Oh, aleluia, aleluia. No Salmo 147, 6, nós vemos uma diferença entre mansidão, aleluia, e o pecado e a impiedade. O salmista diz: o Senhor eleva os humildes. De forma profética, o salmista está dizendo aí: o Senhor eleva, exalta os mansos. A palavra prautas é a mesma, a nave no hebraico é a mesma, humilde e manso. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Se você é humilde, se você é manso, descanse em Deus, espere um pouco mais. O ímpio vai ser abatido e Deus vai te exaltar na terra. Eu estou profetizando pela palavra. Se você está sofrendo e você é manso, você é humilde, descanse em Deus e espere. O ímpio vai ser abatido e você vai ser exaltado pelo Senhor. Quem dá glória a este Deus maravilhoso? Aleluia. Veja Efésios 4:2, já estamos indo para o final. Efésios 4:2. O que é que Paulo diz aí? Com toda a humildade e mansidão. Ser humilde é o contrário de ser orgulhoso, jactancioso, arrogante. Paulo disse: o cristão não é para ser assim, nem orgulhoso, nem jactancioso, glória a Deus, nem arrogante. Pelo contrário, é para ser humilde e manso. Paulo disse que é para tratar uns aos outros com humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Quem é manso é sábio. Tiago disse isso, 3:13. A mansidão traz sabedoria. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato. Se é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Se você quer ser considerado como sábio, trate bem as pessoas. Mostre seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. O sábio, ele mostra, aleluia, que é sábio na maneira de tratar os outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a mansidão e o casamento, pastor, tem alguma coisa a ver? A Bíblia fala alguma coisa? Fala. 1 de Pedro 3:4. Agora vai mexer aí agora com casais. Será que tem algum esposo valente aqui? Alguma esposa valente? O que é que Pedro disse? Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro está falando aí para casais agora. Ele diz: olha, a mulher é crente, marido não é crente, quer ganhá-lo para Jesus? Ganhe ele com o seu trato, tratando ele bem, glória a Deus. Trate ele melhor do que ele merece. E com esse bom trato, você vai ganhá-lo sem palavras para Jesus. Mas Pedro, qual é a beleza da mulher? Está nos enfeites? Pedro disse que não. Pedro disse que a beleza da mulher está no homem encoberto no coração. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que é que Pedro está dizendo? A verdadeira beleza do homem, da mulher, na vida 2, é um espírito manso e quieto. Qual é a maior beleza para um homem? É uma mulher bem arrumada, bem formosa, mas um espírito bravo, um espírito jactancioso, arrogante? Não. A maior beleza de uma mulher para um homem é ele vê-la como um espírito manso e quieto. Que adianta um homem belo, esbelto, bonito, como alguém queira chamar, mas arrogante, prepotente, espírito jactancioso? Não tem mulher que ache belo isso, porque ela quer ser bem tratada,
Glória a Deus. Então a mansidão é necessário até no casamento. Tem casamento que estão se desfazendo aí, porque está faltando espírito de mansidão. Eu vou dizer uma história aqui a vocês. Vou dizer. Eu atendi uma mulher que deu uma pisa no marido. Glória a Jesus. Atendi. Ela disse, ela confessou com a boca dela: pastor, eu peguei a chinela e dei uma pisa. E foi no meio da rua. Bati. Eu disse: mas irmã, por que a irmã fez uma coisa dessa com seu esposo? Olha, não foi que ela me respondeu. Irmão pastor, ouve cada coisa. Por que a irmã deu desse jeito no seu esposo? Ela disse: porque eu sou romântica e ele não. Vai-te com teu romancismo. Até no casamento precisa espírito de mansidão, irmãos. A partir de hoje vocês vão sair daqui meditando nisto. O que faz um homem achar a mulher bela é o espírito manso e quieto. O que faz a mulher achar o marido belo é um espírito manso e quieto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. E a mansidão e a salvação? Salmo 149, 4. Vamos indo. Estou lendo Bíblia com os irmãos. Salmo 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Olha o que é que o salmista está dizendo. O Senhor se agrada do seu povo e ornará. Sabe o que é ornar? É coroar. Coroa os mansos com o quê? Com a salvação. Quer ser salvo? Seja manso. Tenha espírito de mansidão. O Senhor vai ornar a tua cabeça com a salvação. Salvação aí não é salvação apenas de ir para o céu, é livramento. Quando você é manso, tem um espírito manso, quieto, é brando, glória a Deus, o Senhor lhe dá grandes livramentos. Glória a Deus. Tiago 1:21, de receber a palavra com mansidão, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. São Mateus 13, Jesus falou de um tipo de terreno duro, seco, que a semente não nasce. Coração humano sem mansidão, ele se torna assim, duro, seco. Mas a mansidão, até o coração da pessoa, o terreno fica mais fácil de ser semeada e produzir melhor a palavra do Senhor. Um coração manso para receber a palavra é um terreno propício para receber a palavra e produzir. Diga glória a Deus. E a mansidão e a direção de Deus na nossa vida, tem a ver, irmão? Tem. Veja lá, Salmo 25:9. Mansidão e a direção de Deus. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aleluia. Quer ser guiado pelo Senhor? Quer ser ensinado pelo Senhor? Está aí o caminho. É ser manso. Aleluia. Sendo manso, o Senhor vai lhe guiar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão era um homem manso. Abraão era manso. Glória a Deus. Diz que Abraão estava com Ló. Aumentou os pastores de Abraão, aumentou os pastores de Ló, aumentou o rebanho de Abraão, aumentou o rebanho de Ló. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas Abraão tomou uma atitude. Abraão era manso. Olha o que ele disse lá, olha, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos. Irmãos que têm esse espírito de mansidão, não vive contendendo, não vive brigando. Se der certo, vamos estar juntos. Se não der, pega o seu destino, me deixa em paz. Eu sou da paz, eu tenho espírito de mansidão, eu não quero contenda com ninguém. Diga glória a Deus por isso.
Abraão era ter esse homem assim de espírito manso. Isaac aprendeu a mansidão. Rapidamente, Gênesis 26 e 20. Isaac, seu filho, aprendeu a mansidão. Isaac chega em Gerar, né? Mandou os seus pastores cavar poços ali. E os pastores de Gerar fizeram o quê? Porfiar. Sabe o que é porfiar? Brigar, discutir. Chegaram os pastores de Gerar para discutir com os pastores de Isaac. Os pastores de Isaac já tinham cavado um poço. Aí disse, olha, coloca o nome desse poço aí, Ezeque, porque contenderam com ele. Poço da contenda. Olha, fica-te aí com teu poço, que eu vou adiante. Crente que tem o espírito de mansidão, irmão, ele não fica no meio da contenda. Ele não alimenta a contenda. Ele quer ter paz. Se alguém quer contender por algo, fica-te aí, fique com isso aí, que eu vou mais adiante. Fica com o poço de Ezeca e o poço da contenda, que eu vou para frente. Versículo 21. Aí foram adiante e cavaram outro poço. Chegaram o mesmo pessoal lá de Gerar e porfiaram. Porfiar é o quê? Brigar, contender. Aí Isaac disse, coloca o nome de Sitna. Sitna é o poço da briga. Tem gente que fica no poço da briga, brigando, arengando. Não, irmão, você tem um espírito de mansidão? Deixa esse poço para lá. Vá mais adiante que Deus tem o melhor para você. Isaac foi em frente. Versículo seguinte, e partiu dali e cavou outro poço. Isaac não ficou ali brigando, arengando por aquele poço. Foi adiante. E aí cavou outro poço e chamou o nome de quê? Reobote. Sabe o que quer dizer Reobote? O Senhor alargou, aleluia, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Se você tem o espírito de mansidão, irmão, vá adiante, vá adiante, vá adiante, e daqui a pouco o Reobote vai aparecer na sua vida. O Senhor vai lhe dar largueza, vai dar uma benção larga, aleluia, vai lhe colocar num lugar espaçoso. Você crê? Receba esta palavra de glória a Deus. Se você fugir da contenda, fugir da briga, aleluia, o Senhor vai lhe colocar num lugar espaçoso, vai alargar os seus caminhos, vai abrir as portas e você vai seguir dando glória ao Senhor. Eu não tenho tempo, mas eu queria somente citar Moisés. A Bíblia diz que Moisés era manso, né? Glória a Deus. E tem uma curiosidade linda aqui, quando eles chegaram em Mara, Êxodo 15, diz que o povo levantou uma contenda com Moisés, porque queriam água, mas as águas de Mara eram o quê? Amarga. E água amarga não dá para beber. E o povo começou a contender. Moisés, por que nos tirasse do Egito? Murmurou contra Moisés o povo, dizendo que havemos de beber. As águas de Mara são amargas. Aí ele fez o quê? Foi clamar ao Senhor. Ele não foi brigar com o povo, foi clamar ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Tem outra tradução, mostrou um lenho. Aleluia. Mostrou um lenho, uma árvore. Ele lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Em outras palavras, não é importante você contender. Alguém está murmurando, alguém está falando mal de você, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor. Irmão, é que nós estamos num tempo em que as pessoas não querem aguentar mais nada. Qualquer coisa já querem brigar, ou se não querem dar parte do outro, ou se não querem colocar na justiça. Hoje as pessoas não estão suportando mais nada. Vai clamar ao Senhor. Tu estás sendo afrontado, vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai providenciar o lenho verde, e tu vai jogar nessa água amarga, e ela vai ficar doce. Eu estou dizendo que as águas amargas vão ficar doces. Essa amargura vai passar da tua vida, e Deus vai transformar as águas amargas em águas doces. Oh, aleluia, bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, aleluia. Meus amados irmãos, tem muita coisa boa aqui para a gente meditar, mas eu quero voltar com vocês para o Salmo 37, para a gente terminar. Olha como o salmista vai falar deste salmo. Não te indignes, Salmo 37 primeiro, não te indignes. O que é não se indignar? Não dê lugar à ira. Aleluia. Não alimente um espírito faccioso.
Não seja uma pessoa facciosa. O que é uma pessoa facciosa, pastor? Uma pessoa que gosta de contender, que gosta de briga, que gosta de contenda. O salmista está dizendo, não te indignes. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Também não tenha inveja de quem pratica a iniquidade. Versículo 2. Olha a revelação aí da palavra. Porque cedo serão ceifados como a erva. Vão ser ceifados como o capim. Eles vão passar rápido, vão murchar como a verdura. Isso passa rápido. Meu irmão, não se indigne, não fique indignado. A indignação prejudica a sua saúde. Tem gente por aí sofrendo dos nervos, tem gente por aí tomando remédio controlado porque fica indignado. Não, meu irmão, peça a Deus esse espírito de mansidão para suportar as lutas da vida. Ao invés de você ficar indignado, olha o verso 3, o que é que o crente tem que fazer? Leiam todos comigo, 1, 2, 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ao invés de você ficar indignado, confia no Senhor. Confia no Senhor. Verso 4, o que mais? Deleita-te também no Senhor. E o que é que vai acontecer? E Ele te concederá os desejos do teu coração. Diga para quem está perto de você, diga, ao invés de ficar indignado, confia no Senhor. Deleita-te também no Senhor. Toma prazer em servir a Deus. E Ele concederá o desejo do teu coração. Verso 5. Ao invés de ficar indignado, olha o conselho da palavra. Entrega. Leiam vocês bem forte. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nesta palavra? Então diga outra vez a alguém aí, diga, ao invés de ficar indignado, peça a Deus mansidão e confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. Diga alto, diga, toma prazer no Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele tudo fará. Versículo 7, o que mais é para fazer, salmista? Espírito Santo, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne, não fique indignado não. Peça a Deus espírito de mansidão. Tem gente por aí que está sofrendo de pressão alta, hipertenso, já morrendo. Peça a Deus espírito de mansidão, você vai vencer. Jesus vai lhe curar dessa pressão alta. Jesus vai lhe curar dessa doença dos nervos. Aleluia! Vai lhe dar paz, vai lhe dar sossego, vai lhe dar um espírito manso, quieto. Ao invés de você se indignar, a palavra de Deus está aconselhando aí, descansa no Senhor e espera nele. Diga à igreja mais uma vez que é para ficar bem guardado. Diga, descansa. Descansa. E espera nele. De novo, descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Diga isso para quem está perto de você aí. Diga, meu irmão, minha irmã, descansa. E espera nele e não te indigne. Para terminar, o verso 11 vai fechar agora, dizendo o que para nós? Mas os mansos, herdarão e se deleitarão. Abundância de paz. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Se você, ao invés de ficar indignado, buscar esse espírito de mansidão, de quietude para a sua vida, quando o rei dos reis voltar para estabelecer o seu reino aqui neste mundo, você vai reinar com ele e vai herdar a terra. Pastor, e não tem nenhuma promessa para o presente? Não tem! Para o presente é a última parte. E se deleite na abundância da paz. A partir desta noite, a abundância de paz vai reinar na sua vida.
vai reinar na sua casa. Você vai ter paz. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Convido a igreja